Olá pessoal, a atividade de hoje é sobre expressões numéricas envolvendo números inteiros. Então na primeira questão você tem o seguinte: um submarino encontra-se a 228 metros negativo de profundidade. Negativo pelo fato de estar abaixo do nível do mar, certo? Depois de algum tempo ele está a 184 metros negativos. Isso significa que ele ainda continua abaixo do nível do mar, mas a letra A pergunta: ele desceu ou subiu? O que é que você precisa lembrar? Quanto mais próximo do zero, mais próximo do nível do mar está, ou seja, mais próximo da superfície. Significa então que se ele tivesse a 20 metros negativo de profundidade e aí depois ele tivesse em 10 metros negativo de profundidade, ele estaria mais próximo do zero, ou seja, então ele teria subido, certo? Então quanto mais próximo do zero, significa que está subindo. Quanto mais distante do zero, significa que está descendo. Claro, se o número for negativo, certo? Quantos metros? Quantos metros ele subiu ou desceu de acordo com a sua letra A, vai ser exatamente a diferença entre esses dois números, certo? Você vai ter uma diferença entre eles dois, 228 menos os 184, e aí ele pede que você escreva uma adição algébrica que representa a posição atual do submarino, certo? Então ele está em 228 negativo, e aí para ele estar nessa posição aqui, o que é que você soma? Você soma exatamente a quantidade de metros aqui da letra B. Por exemplo, a diferença que der aqui, certo? Digamos, você estava em 20 negativo e depois subiu lá para 10 negativo. E aí, quanto você subiu? 10 metros. 20 negativo, né? Mais 10, que foi o que você subiu, fica 10 negativo. E a expressão algébrica seria exatamente essa. Se eu tiver a 20 metros de profundidade, e aí eu subo 10, eu fico em 10 negativo, significa que a minha expressão é justamente essa. Porque 10 é a diferença, não é? De onde eu estava para onde eu fiquei, que era 20 e fui para 10 negativo, porque eu somei 10. Então a minha expressão seria justamente essa daqui, 20 negativo mais 10, certo? Claro que aqui só vão mudar os números, mas a ideia é a mesma. Na segunda questão, resolva mentalmente quais dessas subtrações tem como resultado um número negativo. Então, nessa daqui, o que você precisa lembrar é só a ideia do encontro de sinais, não é? Menos e mais vai ficar menos, e menos fica mais. Simplificando, sinais iguais, encontro de sinais iguais sempre dá mais, encontro de sinais diferentes sempre dá menos, certo? Claro, isso se falando do sinal que está fora e do que está dentro do parênteses, certo? Lembrando também que esses números que são positivos, você pode escrever sem um sinal de mais na hora de simplificar. Por exemplo, só um exemplo para relembrar. Se você tem 5 negativo menos 4 positivo. Essa conta fica como? Você pode tirar os parênteses desse primeiro, não altera nada. Aqui você tem um encontro de sinais diferentes, então vira menos. Fica menos 4, aí você tem 5 negativo menos 4. É a mesma coisa de você dever 5 reais e aí você gasta, ou seja, você faz outra dívida de 4 reais, você fica devendo 9. Não é isso? Então 5 negativo menos 4 fica 9 negativo. Então é essa ideia que você vai utilizar. Claro, ele pede que você resolva mentalmente, então fica a sua escolha se você quer resolver mentalmente ou fazer a conta de cada um, certo? E aí aquele que der um resultado negativo você assinala. Terceira, observe o gráfico sobre a movimentação financeira do supermercado Girassol ao longo de 6 meses. Neste gráfico, o lucro é representado por números positivos e o prejuízo por números negativos, certo? É a ideia que a gente já vem vendo de outras atividades, certo? Aquilo que está acima de zero é lucro, o que está abaixo de zero é prejuízo. E é com base nesse gráfico que você vai responder essa questão, certo? Então, por exemplo, em quais meses o lucro foi de 20 mil reais? Então, aquele que tiver no 20, né, já que aqui o gráfico está em milhares de reais. Então, por exemplo, se você olhar aqui para o 10, esse 10 não é só 10, ele é 10 mil, né? Porque está em milhares, ele já está dizendo aqui, certo? A B, em quais meses ocorreu o maior lucro? Então, nos meses em que a barra tiver maior, foi justamente os meses que ocorreu o maior lucro. Em quais meses houve prejuízo? Como já foi dito, o que está abaixo de zero é prejuízo. Então, você vai olhar quais os meses que tem barras abaixo de zero. Em que mês o prejuízo foi maior?
Quanto mais distante do zero para baixo, né, ou à esquerda do zero ou abaixo do zero, maior é o prejuízo. E letra E. É correto afirmar que o lucro desse supermercado aumentou ao longo de todo o semestre? Justifique a sua resposta. Então, é correto afirmar que o lucro, partindo aqui de janeiro até junho, ele aumentou ou ele diminuiu? Ou não houve lucro? Certo? Ou ele se manteve constante? Você vai justificar a sua resposta de acordo com o gráfico. Quarta questão. Em janeiro de determinado ano, uma empresa teve um prejuízo de R$ 5.200, mas em fevereiro do mesmo ano recuperou-se e obteve um lucro de R$ 12.560. Letra A. Escolha usando números inteiros uma expressão que representa a situação da empresa ao final de fevereiro. Então, ela teve um prejuízo aqui, certo? De 5.200. Em fevereiro, ela se recuperou com um lucro de 12.560. Então, você já sabe que prejuízo é a ideia de número negativo e lucro é a ideia de positivo. E se você passou de um mês para outro, claro que você vai somando, né? Você soma os prejuízos aos lucros. E aí, letra B, qual foi o lucro dessa empresa? É justamente o resultado da expressão que você montou na letra A. Vai ser o lucro da empresa, certo? Nesse bimestre, nos 2 meses, somando o prejuízo com o lucro obtido naquele mês de fevereiro. A quinta questão, também é uma questão que já apareceu muito nas atividades, só muda os valores, que é o seguinte, você tem essa pilha aqui, certo? E você precisa determinar o valor do número P. Lembrando que os dois blocos imediatamente abaixo são sempre a soma deles dão sempre o bloco que está em cima. Então, por exemplo, o valor do A aqui é 11 negativo mais 50. O valor do B é 50 positivo mais 9 negativo, certo? O C é 9 negativo mais 15 negativo. Quando você descobrir A, B e C, aí você vai conseguir descobrir o D. Quem vai ser o D? A mais B. Quem vai ser o E? B mais C. E aí, por fim, quando você descobrir quem é D e E, você descobre quem é o P, né? Que é exatamente o valor de D mais E que você já vai ter descoberto, certo? Com isso, eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.